Dom Casmurro, capítulo 100. Segundo vídeo, estou lendo a passagem do Macbeth. Então as três feiticeiras terminam de saudar Macbeth. Macbeth fica perturbado com a saudação, com o desejo de que ele fosse grande. E aí Macbeth fala: Esperai, oráculos imperfeitos, dizei-me mais ainda. Pela morte de Sinel, eu sei, tornei-me barão de Glamis. O pai dele é Simel, ele se tornou barão de Glamis por causa da morte de Sinel. Mas como poderei ser de Caldor? O barão de Caldor está vivo, um próspero, gentil homem. Macbeth ainda não sabe que na verdade esse barão, ele não sabe de algumas notícias que vão mudar isso, né? As feiticeiras já sabem. O barão de Caldor está vivo e próspero, gentil homem. E ser rei não está no horizonte de minha crença, nem tampouco ser barão de Caldor. Dizei-me, através de quem ficaste sabendo essa estranha informação? Ou por que nesta charneca batida pelos vendavais vindes interceptar-nos o caminho com vossos saudares proféticos? Falai, eu vos ordeno. As feiticeiras se desvanecem. Pergunta. Tá, primeiro, por que eu li isso pra você? Por que eu gastei tanto tempo assim quando a gente poderia estar avançando na leitura do Dom Casmurro? Porque não são leves essas feiticeiras, como eu falei pra vocês. Não são feiticeiras dos contos de fadas, né? Uma feiticeira que vai lá, que faz uma maçãzinha, como a gente vê na Disney, não são. E é claro que Dom Casmurro sabia disso. E é claro que Machado de Assis sabia disso, né? Então o que acontece aqui há um contraste bem interessante, há uma ironia muito interessante, né? Uma fadinha. Essa fadinha que falou que eu seria feliz deve ser parente daquelas bruxinhas ali do Macbeth, né? E aí eu li a passagem para você, para que você soubesse que elas são criaturas macabras, né? Bom, pra gente entender como que elas são criaturas macabras, bom, a gente sabe pela perseguição, pelo que elas conseguem fazer, pela aparência delas, né? Mas o que aconteceu ali? O que aconteceu ali é o seguinte: Macbeth não está na linhagem para ser rei. Não tem como Macbeth ser rei, né? O único modo de Macbeth ser rei é fazendo o quê? É dando golpe. Ele vai ter que dar um golpe de estado, ele vai ter que assassinar, ele vai ter que trair, né? Para que ele possa galgar essa posição. E olha que interessante. E olha a interpretação do Machado de Assis. As feiticeiras não vão ali e falam: olha, mate, faça isso, faça um complô, faça coisa ruim. Não, elas não fazem isso. Olha o que o Bentinho, o que o narrador fala, né? Expulsa dos contos de fadas, etc., meteram-se no coração da gente e falam de dentro para fora. Esta, por exemplo, muita vez ouvi clara e distinta. Há de ser prima das feiticeiras. Ok? Então elas falam de dentro para fora, elas estão lá no coração. Vamos lembrar do comecinho da peça? Comecinho da peça, elas falam o seguinte, é quase como se fosse o canto macabro delas. O belo é feio e o feio é belo. Okay? O bom é mau e o mau é bom. Então, elas, novamente, elas não dão todo um plano, elas não enfeitiçam ele, faz com que ele vire uma pessoa cruel. Elas simplesmente colocam uma sementinha no coração dele. Uma sementinha que encontra um terreno fértil demais, porque Macbeth já reconhece essa ideia, tanto é que ele estremece ao ouvir essa ideia, né? Você será rei, você será feliz, você será grande, Macbeth. E Macbeth sabe que para ele ser grande ele tem que fazer coisa ruim. Ou seja, o que elas estão apresentando como bom para ele
na verdade é feio. O que elas estão apresentando como belo, na verdade é ruim, né? Bom, é essa mesma vozinha maldita que é a priminha fadinha que fala no coração do Bentinho. Perceberam a ironia? Perceberam como é impactante a imagem dessas criaturas com a fadinha que saiu do conto de fadas e acabou entrando no nosso coração? A mensagem aqui não parece grande coisa, né? Ele só tá, a fadinha do coração dele só está falando: tu serás feliz, Bentinho. Mas ele falou que essa mesma fadinha vai falar muita coisa no coração dele. E isso que parece ser muito bom, parece ser muito bonito, talvez não seja, né? E aí a pergunta que a gente tem que ter em mente conforme a gente vai avançando na leitura é: o que essa fadinha está falando? O que ela está apresentando como belo, que na verdade é feio? Né? O que ela está apresentando como feio e na verdade é puro? Okay? Bom, então continuemos. É claro que eu tenho que ler mais uma vez só para a gente pegar o ritmo, né? Ainda agora sou capaz de jurar que a voz era de fada. Naturalmente as fadas, expulsas dos contos e dos versos, meteram-se no coração da gente e falam de dentro para fora. Esta, por exemplo, muita vez a ouvi clara e distinta. Há de ser prima das feiticeiras da Escócia. Tu serás rei, Macbeth. Tu serás feliz, Bentinho. Ao cabo, é a mesma predição, pela mesma toada universal e eterna. Quando voltei do meu espanto, ouvi o resto do discurso de José Dias. Então José Dias estava conversando, ele estava pensando em outra coisa. Há de ser feliz como merece, assim como mereceu esse diploma que ali está, que não é a favor de ninguém. A distinção que tirou em todas as matérias é prova disso. Já lhe contei que ouvi da boca dos Lentes, em particular, os maiores elogios. Lentes são os professores, né, de nível universitário. Demais, a felicidade não é só a glória, é também outra coisa. Ah, você não confiou tudo ao velho José Dias. O pobre José Dias está aí para um canto, é caju chupado, não vale nada. Agora são os novos, os Escobares. Não lhe nego que é moço muito distinto e trabalhador e marido de truz. De truz é de qualidade, ok? E marido de truz. Mas enfim, o velho também sabe amar. Mas que é? Que há de ser? Quem é que não sabe tudo? Aquela intimidade de vizinhos tinha de acabar nisso. Que é verdadeiramente uma bênção do céu, porque ela é um anjo, é um anjíssimo. Perdoe a sincada. Sincada é a mesma coisa que sinca, que é comentário desastrado ou gafe. Por quê? Qual que é a sincada dele aqui? Talvez pode ser a indiscrição, mas talvez pode ser essa história anjíssimo, né? Como assim uma pessoa é um anjíssimo? Mas pode ser a indiscrição dele também. Porque você espera usar superlativo com adjetivos, não com substantivos, correto? Perdoe a sincada, Bentinho. Foi um modo de acentuar a perfeição daquela moça. Cuidei o contrário outra hora. Confundiu os modos de criança com expressões de caráter. E não vi que essa menina travessa e já de olhos pensativos era a flor caprichosa de um fruto sadio e doce. Lembre-se que antes ele classificou os olhos de Capitu como olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, né? Olhos de ressaca foi o que o Bentinho encontrou falando sobre os mesmos olhos. Mas, bom, isso não é importante, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Agora ele fala que se enganou e que são na verdade olhos pensativos, né? Por que é que não me contou também o que outros sabem e cá em casa está mais que adivinhado e aprovado? Mamãe aprova de veras? Pois então, temos falado sobre isso e ela fez-me o favor de pedir a minha opinião. Pergunte-lhe o que é que eu lhe disse em termos claros e positivos. Pergunte-lhe. Disse-lhe que não podia desejar melhor nora para si, boa, discreta, prendada, amiga da gente, e uma dona de casa que não lhe digo nada. Depois da morte da mãe, tomou conta de tudo. Pádua, agora que se aposentou, não faz mais que receber o ordenado e entregá-lo à filha.
A filha é que distribui o dinheiro, paga as contas, faz o rol das despesas, cuida de tudo, mantimento, roupa, luz. Você já a viu o ano passado. E quanto à formosura, você sabe melhor do que ninguém. Mas deveras mamãe consultou o Senhor sobre o nosso casamento? Positivamente não. Fez-me o favor de perguntar se Capitu não daria uma boa esposa. Eu é que na resposta falei em Nora. Dona Glória não negou e até deu um ar de riso. Mamãe sempre que me escrevia falava de Capitu. Você sabe que elas se dão muito e por isso é que sua prima anda cada vez mais amuada. Talvez agora case mais depressa. Prima Justina? Não sabe? São contos, naturalmente, mas enfim, o doutor João da Costa enviuvou há poucos meses. E dizem, não sei, o protonotário é que me contou, dizem que os dois andam meio inclinados a acabar com a viuvez entre si, casando-se. Há de ver que não há nada. Mas não é fora de propósito. Conquanto ela sempre achasse que o doutor era um feixe de ossos. Conquanto aqui é embora, né? Se bem que. Então não parece fora de propósito, se bem que ela sempre falou que esse doutor era só um feixe de ossos. Só se ela é um cemitério, comentou rindo e logo sério falou. Digo isso por gracejo. Não ouvi o resto. Ouvi só a voz da minha fada interior que me repetia. Mas já então sem palavras. Tu serás feliz, Bentinho. E a voz de Capitu disse a mesma coisa com termos diversos. E assim também a de Escobar, os quais ambos me confirmaram a notícia de José Dias pela sua própria impressão. Enfim, minha mãe, algumas semanas depois, quando lhe fui pedir licença para casar, além do consentimento, deu-me igual profecia. Salva a redação própria de mãe. Quer dizer, a profecia igualzinha salva uma diferençazinha ali porque ela é mãe, né? Tu serás feliz, meu filho. Então, essa é a salva redação própria de mãe. Esse meu filho em vez de Bentinho.